Quer dizer então que você quer começar a tirar fotos analógicas. Nesse vídeo eu vou dar 15 dicas super importantes pra quem tá caindo de paraquedas, assim, nesse mundo de fotografia analógica. Salve, time! Pra quem não me conhece, eu sou a Michelle e eu tiro fotos analógicas faz mais de 10 anos. Quando eu tinha 15 anos, eu fiz o meu primeiro curso de fotografia e, claro, nesse curso a gente aprendeu fotografia analógica. A base de tudo que a gente aprendeu na fotografia era na fotografia analógica. E, basicamente, em todos esses anos, eu fui coletando muitas informações e conhecimentos entre erros e acertos e muitos aprendizados sobre o mundo da fotografia analógica. Então, nesse vídeo, eu vou compartilhar algumas das coisas que eu aprendi durante todos esses anos, que eu considero que são muito importantes pra você que quer se aventurar nesse mundo da fotografia analógica. Inclusive, já faz mais de um ano que eu postei um vídeo que é como começar na fotografia analógica, mas aquele foi o meu primeiro vídeo no YouTube e eu estava nervosa, então achei que já era o momento de meio que refazer ele e dar um up, com novas dicas e novas informações. Então, sem mais delongas, bora nessa! A dica número 1 é entender qual filme que a sua câmera utiliza. Existem diversos tamanhos e formatos de filme, dentre eles o mais comum é o filme 35mm, que é o que eu mais vou citar nesse vídeo, mas várias dessas dicas também se aplicam para outros tipos de filme. E aí também tem filme 120, que é o filme médio formato, tem filmes grande formato e outros filmes no meio de tudo isso que são um pouco menos conhecidos. Como eu falei, o formato de filme mais comum é o formato de filme 35mm, que é aquela bobina que na película tem aqueles furinhos. Esse é o filme 35mm. E aí também um adendo que é não confundir esse nome 35mm com a milimetragem da lente. Lentes na fotografia são nomeadas com milimetragem também. Então uma lente 18mm, uma lente 50mm, uma lente 35mm também, e não confundam isso com o filme, porque eu já vi gente perguntando, tipo, a minha câmera tem filme 85mm. Na verdade era a lente que tava na câmera, então prestar atenção nisso. Antes de começar a fotografar com a sua câmera, entender qual que é o filme que a sua câmera usa. Dica número 2, entender que existem diversos tipos de câmera, e aí entender também qual que é a câmera ideal pro uso que você vai usar. Então, por exemplo, existem câmeras point and shoot, que são as câmeras compactas, existem câmeras SLR, que são as câmeras que têm todo um sistema de espelho e que trocam lentes, enfim. Mas a minha dica mais importante pra isso é, antes de comprar uma câmera, eu vou sugerir garimpar com a sua família, porque muitas das câmeras que eu tenho analógicas vieram do meu pai, do meu avô, da minha avó. Alguém tinha uma câmera e, sei lá, ninguém quer câmera analógica, tipo, e aí eles me deram e aí eu tenho elas hoje em dia. Então, tentar ver com a sua família primeiro e não necessariamente só ir comprar direto uma câmera porque ela é hypada. E aí, pra quem tá começando, a minha grande recomendação são as câmeras compactas point and shoot, que usam baterias que são automáticas. Ou seja, a parte de colocar o filme é muito mais simples e, enfim, ele avança o filme automaticamente, expõe o filme automaticamente. Pra quem tá começando, é um pouco mais fácil do que do nada você tem que lidar com fotometria, foco manual, colocar o filme, aí não vai dar certo, enfim. E aí elas são legais porque elas são compactas e aí você pode levar ela pra onde você quiser. A minha dica número 3 é entender os tipos de filme. Então, eu já falei daquela questão dos diferentes formatos de filmes, mas também existem diferentes tipos de filme. Dentre eles podem ser coloridos ou preto e brancos, mas também as diferentes marcas e, tipo, modelos dentro das marcas. Então, em essência, a grande diferença que cada filme faz na foto é a junção de, tipo, características de cor, características de grão, de contraste, enfim. Tudo isso vai fazer com que filmes diferentes tenham resultados diferentes. E fazendo uma analogia com o mundo digital, é tipo os diferentes filtros que você pode aplicar em fotos, parecido com diferentes filmes. Eles causam resultados diferentes, principalmente em questão de, tipo, em termos de cor e, enfim, qualidade, grão, contraste, todas essas coisas que eu já falei. E aí, como vocês podem imaginar, isso também causa diferenças de preços muito diferentes entre os filmes. Então tem alguns filmes que foram pensados para serem filmes mais profissionais, alguns são outros mais para, sei lá, diversão, e eles vão ter preços diferentes. E aí também outra coisa em relação aos filmes são as quantidades de poses. O número de poses mais comum pro filme 35mm é tipo 24 ou 36, e esse rolo de filme vão ter esse número de fotos por rolo. E tudo isso tá escrito na caixa, quantidade de poses, enfim. E aí uma outra coisa que é muito interessante para entender sobre os filmes, se você não conhece os tipos de filme ou os resultados que eles produzem, existe um site, eu vou botar na tela porque eu não lembro o nome do site,
mas basicamente ele tem tipo um banco de dados de vários tipos de filme com fotos de exemplo. Ele descreve quais são as características do filme, dos resultados que esse filme produz, enfim, é muito interessante pra você dar uma bisbilhotada pra entender e ver os diferentes tipos de resultado, é bem interessante. E aí uma outra coisa que eu aprendi, sei lá, no ano passado. A caixa dos filmes já vão dar uma dica, mais ou menos, dos resultados que esse filme vai dar nas fotos. Então você já viu, por exemplo, uma caixa de um Kodak Color Plus 200, ele é amarelo e vermelho. Mas se você viu, por exemplo, uma caixinha de algum Fuji, ele tem a caixinha um pouco mais verde. E essas cores que vem na caixa vão meio que determinar o resultado das fotos. Então, fotos com esse filme Kodak, por exemplo, vão trazer um tom mais quente, com sombras talvez um pouco avermelhadas e um tom, no geral, um pouco mais amarelado. E os filmes da Fuji têm essa pegada um pouco mais fria, então verdes, azuis, enfim. E aí, ainda falando sobre coisas para pensar sobre o filme, é a questão do ISO. E aí isso me leva pro quarto ponto, que é a questão do ISO. ISO e ASA é a mesma coisa, ele só meio que mudou de nome no meio do caminho aí da história. Essa questão do ISO também é uma coisa que existe na fotografia digital. Se você não entende nada sobre isso, eu tenho um vídeo onde eu falo sobre como fotografar no modo manual, que eu falo sobre essas questões básicas de fotografia como ISO, abertura, velocidade. É bem interessante se você quer começar a aprender sobre isso. Mas basicamente o ISO do filme é a sensibilidade do filme em relação à luz. Então é como se fosse uma esponja que vai absorver mais ou menos luz. Então, em essência, os ISOs com números mais baixos, então 100, eles vão ser menos sensíveis à luz. Então, eles não vão captar tanta luz como um ISO de número 800, por exemplo, que vai captar mais luz. Então, ISOs com números mais baixos são mais recomendados para dias mais claros, como dias bem iluminados. E um ISO um pouco mais alto, tipo 800 ou mais, ele é mais recomendado para, por exemplo, um fim do dia ou um dia nublado ou, enfim, situações onde não tem tanta luz. E o que isso vai causar também na foto é que os ISOs mais baixos, eles têm menos grãos do que os filmes com ISO mais alto. Então, filmes com ISO mais alto tendem a ter muito mais granulação nas fotos e, obviamente, isso vai alterar o resultado da nossa foto. Isso foi uma explicação muito básica, mas, enfim, é o que a gente tem pra hoje. A quinta dica que eu tenho é a questão sobre guardar o filme na geladeira ou não. As pessoas têm muita dúvida sobre isso, porque realmente é estranho, né? Tipo, guardar um filme na geladeira. Eu também já falei sobre isso num outro vídeo, onde eu até mostro, faço um tour pela minha geladeira, mostrando a minha coleção de filmes, mas em essência se o seu filme já passou da validade, então é um filme vencido, guardar ele na geladeira é muito importante. Ou se você não sabe quando você vai usar o seu filme, talvez vai ser só daqui a um ano ou daqui a muito tempo, guardar ele na geladeira também. E isso é importante porque a geladeira não vai deixar os químicos que tem no filme se deteriorarem tão rápido. Então, ele vai preservar a qualidade do filme por mais tempo do que se ele estivesse em temperatura ambiente ou guardado num lugar que toma muito sol, enfim. Isso vai fazer com que coisas químicas do filme se deteriorem mais rápido. Então, sei lá, na dúvida, guarda na geladeira. Não tem problema nenhum, só o importante é guardar num ziplock bem fechadinho pra não, sei lá, sem querer vazar alguma coisa na sua geladeira e entrar no seu filme. Não vai ser muito legal, né? A minha dica número 6... Eu já vou começar a levantar todos os dedos. A minha dica número 6 é razoavelmente simples, mas é um jeito pra ter certeza que o filme tá rodando dentro da sua câmera. Eu vou pegar a minha Olympus Trip pra demonstrar isso pra vocês, mas essa rodinha que tem aqui em cima é a rodinha que quando você termina o seu filme, você puxa ela pra rebobinar. E quando você coloca o filme, quando você avança o filme, o certo é essa rodinha rodar junto toda vez que você avança o filme. Se essa rodinha não avança junto, significa que o filme não pegou direito e ele não tá avançando. Então, se a sua câmera é uma câmera onde você coloca o filme manualmente, presta atenção nisso. Se a sua câmera é uma câmera automática que avança automaticamente, você não precisa se preocupar sobre isso. Dica número 7 pode parecer uma dica muito óbvia, mas nunca abre a tampa da sua câmera no meio do filme. Como eu falei, filmes são fotossensíveis, significa que eles são sensíveis à luz, significa que quando a luz entra em contato com o filme, ele forma a imagem. Ou seja, se você abre a tampa e expõe o filme, a sua foto vai queimar inteira. E aí você vai perder todas as fotos que você tirou. Então nunca, em hipótese alguma, abre a tampa da sua câmera no meio do filme. A não ser que você esteja no escuro, mas aí... Por que você vai fazer isso?
né? A dica número 8 é sobre como expor a sua foto. Eu vou dar 2 dicas muito rápidas, mas eu não vou me estender muito nelas, porque elas poderiam ser um vídeo por si só. Mas, em essência, se a sua câmera não é uma câmera automática que faz a exposição sozinha, você mesmo vai ter que fazer a exposição da sua foto. Se a sua câmera tem um fotômetro, você pode fazer isso normalmente se você tem conhecimento das questões do modo manual, que eu já falei nesse vídeo, que eu tenho um outro vídeo, eu vou deixar linkado. Ou você pode fazer 2 coisas. A primeira coisa é ter um fotômetro. O que é um fotômetro? Ele é um negocinho que vai medir a luz e vai te falar qual é o ISO, a velocidade e a abertura ideais para aquela situação que você vai tirar a foto. Ou também pode ser um fotômetro de celular. Eu tenho um fotômetro de celular e ele funciona bem, chama Lux, também é uma opção. Ou a segunda coisa que você pode fazer é usar um negócio que é uma regra que chama Sunny 16. É um pouco complexa para explicar rápido aqui no meio, então eu sugeriria, se você tem interesse, você pesquisar, mas em essência tem essa tabela que vai te dizer, dependendo da situação do sol e do clima que você está no momento, você vai usar um ISO e uma abertura e uma velocidade específicos, e é um padrão, assim, aparentemente sempre dá certo, e é isso. É uma recomendação. Se você tem uma câmera que o fotômetro não funciona, você não tem um fotômetro de mão, então é isso. A dica 9 pode parecer meio idiota também, mas depois que você tira a foto, sempre avança o filme, porque você nunca vai saber o momento que você quer captar alguma coisa, e aí você vai tirar foto, e aí você esqueceu de avançar o filme, aí você tem que avançar o filme. Eu não sei, é uma prática que eu pessoalmente sempre tive. Sempre depois que eu tiro a foto, eu avanço o filme. Isso também vai impedir que você, sem querer, faça duplas exposições em fotos, se você não queria fazer. A dica número 10 é: seja cuidadoso com o que você vai fotografar. No sentido de observar a situação, pensar se está bem iluminado, checar o foco, ter certeza que você está expondo a foto certinho. E claro, eu tô falando isso porque é uma foto analógica, então você tem um número limitado de poses, então você não vai, sei lá, sem querer tirar uma foto e perceber, tipo, eu não tinha ajustado o foco, putz, a foto saiu fora de foco. Principalmente porque o filme tá muito caro, então não dá pra ficar assim, gastando foto. Então sempre, né, pensar cuidadosamente. E aí, falando em foco, é uma dica que é sobre isso aqui. Essa é uma Olympus Stylus Zoom. Eu já fiz um vídeo sobre ela também, vou deixar linkado. Mas em essência, isso aqui é o... Como fala isso em português? Isso aqui é o strap, é o... sei lá, um negócio que você bota na mão. E basicamente, se a sua câmera veio com um desse, muito provavelmente significa que isso aqui é o foco mínimo da sua câmera. Mas dependendo da câmera, ela tem um lugar aí que é o foco mínimo, que antes disso ela não vai conseguir focar, vai ficar fora de foco. E aparentemente isso aqui é o foco mínimo. Então, se você for tirar uma foto e você não sabe se tá muito perto que vai ficar fora de foco, você pode só puxar o negocinho e checar. Uma dica interessante. E aí, a dica número 12 é curtir o processo e ter calma. A questão da foto analógica, em comparação com a foto digital, é que você não tem aquela gratificação instantânea de tirei a foto e já vi o resultado. Obviamente, você vai ter que esperar, né, pra ver a foto depois. Então, tirar a foto vira muito mais o momento atual, que você tá lá no momento tirando a foto, do que só tirando a foto pra ver o resultado, sabe? Então você vai acabar entendendo que aquele momento que você tá tirando foto é um momento que você vai aproveitar, é um momento que você vai estar olhando as coisas e observando o mundo e procurando coisas bonitas pra fotografar e pensando em toda essa questão de fotometrar ou pensar em composição e todas essas coisas, e não tanto só tirar um monte de foto e aí depois ver se alguma tá boa. E pessoalmente isso é a coisa que eu mais gosto da fotografia analógica, é essa questão da calma e curtir o processo. E aí, falando em curtir o processo, a próxima dica é: saiba que existe a possibilidade de dar tudo errado. Eu fiz um vídeo uma vez sobre como não se desmotivar quando tudo dá errado, porque eu comprei uma câmera médio formato faz alguns meses, e aí a primeira vez que eu fui usar ela tinha dado errado, tava com problema, e nenhuma das fotos que eu tirei tirou, então eu tava assim, full tirando as fotos, fotometrando, ajustando o foco, e nenhuma das fotos deu certo. E aí eu resolvi fazer um vídeo sobre isso, sobre quando tudo dá errado. Mas saibam que existe essa possibilidade, faz parte do processo, então não é uma coisa que quando acontecer você vai ficar muito frustrado e desistir. Saiba que existe essa possibilidade para você não se frustrar no futuro. E aí, a dica 14 é: depois que você terminar as 24, 36 fotos que você tirou no seu rolo de filme, você vai rebobinar sua foto, e aí você vai tirar a bobina e levar pra revelar a sua foto, e aí finalmente você vai ver todas as lindas fotos que você tirou.
Isso é uma dica porque, eu não sei, vai que tem gente que não sabe que tem que rebobinar a foto e mandar revelar. E a dica número 15 é sobre como que passa as fotos pro celular. Eu sempre recebo comentários falando como que eu passo essas fotos pro meu celular. Hoje em dia, muitos laboratórios te dão a opção de você revelar e digitalizar, são coisas diferentes. A revelação é o processo químico que o seu filme passa para parar de ser uma película fotossensível, como eu falei, para virar um negativo. E aí esse negativo você pode escanear ele e ele vai virar uma foto digital, que é a foto que a gente vê no Instagram e enfim. Então, muitos laboratórios têm essa opção de revelar e escanear, mas eu já vi também que existem uns aplicativos que escaneiam negativo. Não sei se é muito bom, então não saberia se eu posso recomendar ou não. Quem sabe um dia eu faço um vídeo testando isso pra gente ver de qual. Mas esse é o processo para conseguir as fotos no seu celular. E essas foram as 15 dicas sobre como começar na fotografia analógica, enfim. Então, se você gostou desse vídeo e você quer saber mais sobre a fotografia analógica, eu vou deixar uma playlist aqui, que é todos os vídeos que eu já fiz nesse canal sobre fotografia analógica em específico. E se você gosta de fotografia no geral, fotografia analógica, retratos, composição, todas essas coisas, eu posto vídeos sobre isso nesse canal. Então, se você gosta de fotografia, se inscreve no meu canal e até a próxima.